Falar de outra legalidade, sexualidade. Sexualidade hoje em dia, eu acho assim que é uma das legalidades mais difíceis de controlar. Por quê? Primeiro, a pessoa que já tem esse vício, e segundo, no celular. Você tá aqui rolando aqui, ó, no Instagram, já aparece uma mulher nua, tá rodando aqui, já aparece alguma coisa. Então é algo assim que às vezes mesmo você sem querer tá aqui para todo mundo ter acesso. Eu sempre falo que a internet é a coisa que está na sua mão para você aprender a dominar. Se você não domina esse aparelhozinho que está na sua mão, principalmente quem já está porque o diabo trabalha primeiro na sua mente, né? E geralmente assim, adolescentes, pessoas que são viciadas, né, no sexo, né? E a pornografia vai atrás do que na internet tem muito, né? Foto de mulher pelada, algumas cenas obscenas, né? E ali eles vão, porque vai atraindo, eles começam a olhar uma foto de uma mulher pelada e querem mais. Aí eles vão entrando numa dimensão ali que o próprio diabo está ali para atrair, né? Então a internet é isso, a gente está usando para uma coisa boa. Eu ouvi um relato que eu achei muito pesado, questão da pornografia, esse pecado da pornografia. Primeiro começa com vendo fotos, depois já não está satisfeito, já quer um vídeo, aí começa, já não está satisfeito, vai querendo mais e mais, é onde entra na pedofilia. Isso. Porque nada vai suprir naquela necessidade, que aí começa a criar algo diferente. Aí vai para animais, crianças. É assim mesmo? É assim mesmo. É muito perigoso, né? Porque assim as pessoas vão se tornando escrava desse vício, né? Da pornografia, e elas querem mais. Então elas vão ali, não, vamos ver como é que é com criança. Aí vai abrindo. Quando vê, eles estão atolados, até a própria alma já está ali ligado, que para se desligar dá trabalho. Às vezes nem consegue sair mais, então, né? Tem que ter muito cuidado com essa área. Tem que ter muito cuidado. Quando você falou da parte do sexo, né? Eu lembro de um testemunho. Eu sempre amei cuidar de vidas. E lá eu tinha um amigo que hoje ele já partiu no Senhor. E a gente orava muito. Na minha casa lá em Brasília, teve uma época que era a casa dos profetas. Era sempre cheia, porque a gente fazia muitos propósitos, a gente queria ser levantado por Deus, e a gente orava a noite toda, a madrugada toda, para buscar a Deus. E tinha uma moça, uma irmã, que ela aparentemente ela parecia estar bem com Jesus. E volta e meia ela estava com a gente. Mas teve uma época que ela sumiu. E a gente sabia um pouco do relato da história dela. Ela era casada, só que ela praticava sexo com o esposo dela. Quando chegava aquela parte final, ele ia lá pro banheiro e sendo crente, estou falando de crente, ela era crente mesmo assim da igreja, e ele não terminava o ato, né, da intimidade dele com ela, junto com ela. Ele ia pro banheiro e terminava. Então ele continuou fazendo isso, e ela estava se sentindo a pior mulher, né, de ver o seu esposo ali sair do quarto, sair da cama e ir lá pro quarto e terminar de fazer o que ele estava fazendo. Então assim, sabe que o sexo para Deus é aplaudido quando é num casamento, né? O Senhor, ele fala disso na palavra dele. E aí teve uma época que ela sumiu. Aí quando ela apareceu, eu estava desviada. Qual foi o lado que ela foi? Lesbianismo. Ela virou lésbica. Quando ela virou lésbica, ela apareceu, ela pediu socorro pra gente. E aí eu tinha um quartinho nos fundos, e ela falou assim, me ajuda. Eu falei assim, não, a gente vai te ajudar. Nessa época o pastor Alexandre, né, que era parceiro de obra, ele falou assim, não, vamos cuidar dela, todo dia a gente vai fazer jejum e orar, todo dia nós vamos buscar por ela. E aí eu coloquei essa moça naquele quartinho, falei, você, a partir de hoje você vai orar, vai entrar no jejum, e nós vamos te discipular através da palavra. E todas as noites a gente fazia essa parte da palavra, de orar, de conversar com ela. Só que assim, ao mesmo tempo que ela estava com a Kátia, que é o nome dela é Kátia, ela estava já possessa de demônios. Os demônios do homossexualismo pegavam ela colocava aqueles bermudão, trocava completamente, se vestia completamente como homem. E aí uma certa noite eu estava com ela sozinha, o Alexandre nesse dia, eu acho que ele tinha ido para casa, alguma coisa tinha acontecido. E já era de madrugada, eu gosto muito da madrugada. Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar lá até meia-noite, 1h da manhã, às vezes fico lá orando, então vendo alguma coisa. E nesse dia eu peguei ela pela madrugada, só eu e ela na minha casa, e os meus filhos que estavam nos quartos dormindo.
Amiga, eu estava orando com essa moça, eu estava declarando os salmos, acho que era o Salmos 91, não lembro bem. Quando eu abaixo minha vista e começo a ler o salmo, e o Senhor fala assim: olha, porque não é mais a Kátia que está aqui. Misericórdia. Aí eu continuei e falei: Jesus. Aí eu mirei a porta. Eu falei: Jesus, eu fico ou eu vou correr? Mas eu lembrei que eu estava com meus filhos no quarto, não tinha pra onde eu correr. Mas brincando, tá? Eu falei, eu me arrepiei da cabeça à ponta dos pés quando você falou assim, não. Aí ela levantou o olho e falou assim: sabe que não sou eu, mas não é a Kátia que tá aqui, né? Aí deu aquela risada. A pomba gira. E aí eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder na vida da Kátia. Kátia, volta agora. E eu continuei orando. E naquele momento ela volta. Só que tinha aqueles relances, porque como ela estava possessa de demônios, e principalmente pelo lesbianismo, ele saía e voltava, porque era caixa de demônios, entrava um, saía um, entrava outro. É um processo para ser liberta completamente. Ela estava no processo de libertação. Então tudo começou através de quê? Da legalidade que o esposo dela estava dando na área sexual. Você vê tanto que é forte, algo que outra pessoa fez com ela lá atrás e causou isso, né? O que a Bíblia diz quando nós somos casados? Nós somos o quê? Uma só carne. A transferência é passado de um para o outro. Tudo que você tem vai passar para o seu esposo, tudo que seu esposo tem passa para você. Se teu esposo ele se prostitui na rua, o que ele vai trazer da rua vai passar para você. Entendeu? Lógico que a Bíblia fala que a mulher santifica quando ela é serva de Deus. Mas ainda assim tem essa retaliação, tem essa parte diabólica. Porque quando a mulher sabe que o marido está traindo ela, qual é o sentimento que ela tem? De revolta. Qual é o sentimento que ela tem? De matar. Matar ele, assim, você está me traindo, de ir pra cima, e vem aquelas confusão, vem um monte de coisa de revolta, né? Então ele vai só abrindo aquela legalidade que somente Jesus pode, se a pessoa realmente deixar aquele pecado, deixar a prostituição, né? Que é ligada à sua sexualidade. Então, assim, quando você é casado, se você pratica esse tipo de coisa, se prostitui, não termina de ter a sua intimidade com a sua esposa, você abriu uma brecha, uma legalidade. Satanás já entrou. É tempo de você ter um conserto com Deus, né? Você precisa confessar, né? Você precisa falar perante o altar do Senhor. Se você congrega numa igreja, procurar os seus líderes, conversar com os seus líderes, e até mesmo quem foi traído tem que procurar os seus pastores, conversar, me ajude, porque tá assim, para que os seus pastores eles venham ali junto com você fazer aquela oração de quebra, né? Para que a tua vida não fique debaixo de uma maldição. Se houver realmente ali a parte daquela pessoa pedir perdão, se arrepender, o arrependimento, buscar o perdão, lógico que Deus vai receber, porque a palavra ensina isso, né? Que ele não é a favor do divórcio. Mas se aquela pessoa não voltou e não se arrependeu, né? E não houve isso, é lógico que você tem toda a liberdade de ter ali o divórcio, porque foi a pessoa que te traiu. A própria palavra diz isso, né? A própria palavra diz.